Minha diretoria Fluminense 2, Colo-Colo 1 no Maracanã, que não estava lotado hoje, infelizmente. Torcedor do Flu, o que é? Baixou a guarda já, porra? Tá uma fasezinha ali, irmão, mas tá ganhando, porra. Inclusive o título do vídeo é esse, porque é isso que eu acho que é o principal que tem que ficar nesse momento. Tem momentos em que os times atravessam instabilidades, tem momentos que os times demoram para se encaixar com os novos reforços, etc, etc. O Fluminense ainda não se encontrou esse ano, fato. Mas se não se encontrou e tá ganhando, cara, é o melhor sintoma que pode existir. Significa que você é competitivo e você vence, mesmo quando você não tá num bom dia. Né? Então, porra, tudo bem que o jogo de hoje apresentou inúmeras oportunidades, até do Fluminense eventualmente perdeu o jogo, mas o saldo final é 2 jogos onde o Fluminense foi mal e o Fluminense conseguiu 4 pontos, um fora de casa e um em casa. Então, essa é uma notícia que ela não é bem vista pelo torcedor pelo ponto de vista do quanto jogou, mas ela tem que ser bem vista pela questão de você não conseguir o desempenho que você gostaria, mas conseguir o resultado que você gostaria. Significa que quando o Fluminense se acertar, ele não vai ter nenhum problema com a pontuação. Por exemplo, o Grêmio arrumou um problemaço hoje lá com a derrota dele. Jogou um jogo mal e se fudeu todo. Né? O Fluminense consegue 4 pontos em 2 jogos, não joga bem. O time do Fluminense hoje correu um risco desnecessário, eu acho. Na maneira de jogar, tentou manter praticamente todo o padrão, mesmo tendo uma defesa hoje completamente diferente, né? 2 jogadores lentos, um pela idade e o outro por característica. Sabia disso. O André se sacrifica um pouco mais nesse sentido, o Lima jogando ali também tendo que ficar um pouquinho mais para não deixar, e mesmo assim o Colo-Colo consegue os contra-ataques, consegue entrar na área do Fluminense e gerar 4 chances claras de gol durante o jogo. Chances claras de gol, gente, na estatística, é aquela chance que o ataque perdeu o gol, tá? Não é aquela chance de bala de fora da área, falta, não é isso. É aquela bola que, meu irmão, tá muito mais para você fazer do que você perder. O Colo-Colo teve 4 oportunidades claras de gol, o Fluminense teve 3 durante o jogo. Então, número de posse de bola, quase 50-50, que é uma característica forte do Fluminense, que o Fluminense não conseguiu imprimir. No primeiro tempo, o Fluminense saiu, o torcedor claramente insatisfeito. Não há nenhum segredo em dizer que o Fluminense não acertou. Essa formação do Fluminense hoje virou um cobertor de pobre. Quando o Fluminense conseguia agredir, ele ia com aquele bloco dele para tentar agredir, só que imediatamente, depois de 2 ataques do Fluminense, o Colo-Colo achava uma bola. E quando ele achava uma bola, o Fluminense voltava todo, porque ele falava, pô, não tô arrumado aqui atrás. E na velocidade você já aprendeu a jogar contra o Fluminense, né? O time que é campeão, ele fica em evidência. Então o Fluminense, todo mundo nos últimos meses, desde a Libertadores, estudou o Fluminense, viu o Fluminense jogar. É diferente de um time que você vê uma vez, 2 vezes no ano. O Fluminense é um time que todo mundo viu, né? Porque chegou até a final, foi campeão e tal. E além disso, os adversários já sabem que tem um padrão, tem o treinador, já é o mesmo time do ano passado e tal, como uma peça ou outra, mas tem um padrão ali. Então você consegue entender esse padrão para não deixar que ele se repita. Então, por ser o time mais visado, é automaticamente o time que também vai ter mais dificuldade de manutenção do mesmo futebol de um ano para o outro. Então, mais um jogo do Fluminense que não foi bom. Acho que o Diniz vai ter que mexer alguma coisinha ali no jeito do Fluminense jogar. Claro que com a volta ali de alguns jogadores de defesa e tal, até a possibilidade do Thiago Silva vir no segundo semestre, mas também já é um jogador mais velho e tal. O Fluminense defensivamente hoje deu muito mole, deu muito espaço e poderia ter saído com um resultado ruim do Maracanã. Esse é o lado negativo. O lado positivo, além do Flusão agora ser super Flu, super bet, assim como eu, e aliás você, torcedor do Fluminense, já entra aqui, né, já pega o QR Code, o link aqui na descrição e já faça o seu cadastro na Superbet, porque eu sei que você tricolor é endinheirado, né, vocês são elite. Então, porra, sei que você vai gostar de fazer uma brincadeirinha, já aposta no Flusão, já pega o bônus, aposta tudo no Flusão pelo título da Libertadores. Aí tu vai ganhar dinheiro, viu? Mas é o seguinte, isso sem o Keno, sem o Renato Augusto e tal, mas tem algumas questões aí, né? Por exemplo, quando voltar o Keno, com o Marquinhos jogando o que tá jogando, o que ele vai fazer? Ele vai jogar o Ares? Não sei. É um problema bom, mas é um problema. Como é que você resolve isso, né? Como é que vai ficar esse time? Quando voltar o Renato, joga o Renato ou joga o Ganso? Aliás, se você for tricolor, já deixa nos comentários. Você prefere, em tese, o Renato ou o Ganso de titular? Porque os dois juntos, com Martinelli, Felipe Melo, Marcelo, Fábio, não vai jogar, irmão. Não dá. A intensidade do Fluminense já caiu muito. E por mais que eu seja absolutamente favorável que a qualidade técnica esteja em campo, mais do que a força, etc, etc, nós vivemos hoje um futebol que ela não privilegia a qualidade técnica, privilegia outras coisas. Você pode ter um Ganso? Pode. Um Ganso Marcelo? Pode. Um Ganso Marcelo Fábio? Pode. Um Ganso Marcelo Fábio um Cano? Eita! Pode.
Cada um no lugar do campo? Pode. Ganso, Marcelo, Fábio, Ganso, Cano, Renato Augusto, não sei, calma aí. Aí já tem que alguém ficar de fora. Porque vai faltar intensidade e o Fluminense está sofrendo essa falta de intensidade. A perda de posse de bola, raros momentos de pressão ofensiva que o Fluminense teve no jogo, que era uma coisa extremamente comum no Fluminense até no ano passado. Foi até caindo durante o ano, naturalmente, mas era razoavelmente comum. É do time do Diniz e o Fluminense não está conseguindo fazer. Pode ser por causa da idade? Pode. Pode ser barriga cheia? Pode. Pode ser meramente por um começo de temporada que o Fluminense ainda não encontrou o time ideal e tal? Também pode. Mas a tendência é o Fluminense ter mais dificuldade esse ano do que teve no ano passado, pelo motivo que eu expliquei aqui no começo, de ser o time mais visado. Só você olhar o Flamengo 2019 e o Flamengo 2020, você vai ver que mesma coisa. Você pega o Atlético Mineiro 21, 22, mesma coisa. O Grêmio 19, 17, 18, mesma coisa. O time campeão, ele tem uma dificuldade no ano seguinte por estar mais manjado. E jogar no contra-ataque contra o Fluminense sempre foi uma alternativa considerável. É o que a maior parte dos clubes fazem. Por quê? Porque o Fluminense às vezes pode ter a posse de bola, é o Diniz, né? E não fazer o gol, e eu posso achar um gol no contra-ataque que é mais fácil para mim, em 3 investidas no mano a mano, fazer o gol do que talvez eles no 11 contra 11 aqui praticamente na defesa contra-ataque, o estilo que o Diniz impõe. Só que na Libertadores, cara, você vai ter vários adversários que você vai conseguir fazer uso disso, porque são adversários inferiores tecnicamente, mas tem adversários inferiores tecnicamente que tem uma camisa semelhante ou maior que a sua. E aí o Colo-Colo entra nessa linha. O Colo-Colo é um time muito grande. Então, o Colo-Colo não vai vir para o Maracanã, enfiar 11 jogadores na defesa e não vai deixar de atacar. Talvez o Itipato seja esse time, né? O Atipato, sei lá. Mas o Colo-Colo não. Então, aí tem uma dose também de respeito com as tradições e o tamanho dos clubes. Se exige do Colo-Colo lá o que se exige do Fluminense aqui. Então, assim, o Colo-Colo não pode ir lá e fazer um jogo absolutamente... E aí você vai ter que ter uma troca de soco, uma trocação, que o Fluminense parece que defensivamente não está livre, não está bem para fazer. Ofensivamente ele continua sendo competente e forte, mas defensivamente eu sinto que o Fluminense está se resguardando muitas vezes com o bloco de jogadores que avançava com o Diniz, está se resguardando porque está sentindo a dificuldade defensiva e toda vez que o adversário ataca é muito perigoso. Então, por isso eu acho que o Fluminense está desequilibrado, porque o Fluminense não está com confiança lá atrás. Então, talvez seja mais arrumar a casa ali do que necessariamente... Porque se você olhar, todos os jogadores do Fluminense, praticamente todos os titulares do Fluminense são de grande valia ofensiva, né? Até o zagueiro. Só que tem uma hora que você fala, cara, é um time mais pesado para voltar, então talvez eu precise ou jogar com 3 zagueiros, de repente, na hora que voltar o Marlon, alguém joga com 3 zagueiros, mas defensivamente o Fluminense está correndo alguns riscos que numa Libertadores, mata-mata, cara... E é do Diniz, tá? Vamos lembrar que ano passado o Fluminense passou pelo Inter com 5 chances claras de gol que o Inter perdeu pelo Valência. Mas é do jeito de jogo do Diniz. Só que os lances não estão sendo tomados da saída de bola do Fluminense, que era a característica questionada do Diniz. Estão sendo montados da defesa para o ataque. Essa é a novidade. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet.